Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Emanuele, aqui da Mustard, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês do porquê eu não ser feminista. Essa é uma pergunta que eu percebo que as pessoas evitam em fazer, porque, olha, sinceramente, hoje eu acho que é porque não tem conhecimento para conversar, ou porque tem medo de isso virar uma briga, o que pra mim não faz sentido nenhum. Mas eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história e o porquê de eu me posicionar como não feminista. O que não quer dizer que eu seja antifeminista, tá? Eu sei que tem um movimento antifeminista. Eu não gosto do movimento, mas eu acho que quando a gente fala que a gente é anti alguma coisa, a gente fica meio antipático, sabe? E não é o caso, não é o que eu quero criar aqui. Eu conheci o feminismo na faculdade e ele foi me apresentado como uma minha única opção sendo mulher. E aí me falaram algumas coisas assim que não tinha como eu ser contra. Então, por exemplo, me falaram que o feminismo tratava do fato da gente, como mulher, ter os mesmos direitos civis dos homens. E eu, na minha ignorância, falei, nossa, isso é ótimo, né? Como se a gente já não tivesse. E aí também falava, outra frase que ele sempre falava assim, quem que vai ser a favor de uma violência contra a mulher, né? Tem que ser feminista, mas tem que ser feminista, porque as mulheres apanham, porque elas sofrem, etc. Mesmo depois que eu conheci Jesus, eu ainda tinha isso muito fixo na minha cabeça, né? Como sou mulher, tenho que ser feminista. Eu lembro que eu não achava que isso era algo que conflitasse. Por quê? Porque os pontos que me foram apresentados eram pontos que eu sabia que o Senhor também olharia com amor, né? Você acha que Deus gosta de ver uma mulher sendo agredida ou de ter uma injustiça dentro da lei entre homens e mulheres? Com certeza não. E aí foi quando eu tava mexendo na internet, né? E eu me deparei com a Ana Campagnolo, eu nunca tinha ouvido falar dela. E o vídeo que eu assisti, ela falava que ela não acreditava que existissem mulheres cristãs de verdade que eram feministas. E aquilo, na hora eu olhei, eu falei, nossa, é muito ignorante da minha parte, mas eu falei mesmo. Eu falei, nossa, ela não deve saber nada do que ela tá falando. E aí, aquela coisa que ela disse ficou no meu coração, sabe? E ficou me incomodando por algum tempo. Até que um dia eu me toquei que, na realidade, quem não sabia o que estava falando era eu. Porque eu nunca tinha parado nem por um minuto para estudar sobre a história do movimento, sobre quem foram as representantes, sobre quais eram os fundamentos daquele movimento. Então eu sentei, fiz o óbvio, né, gente? Eu sentei a minha bundinha e comecei a estudar. Eu assisti documentário, assisti vídeos, eu li livros, também li algumas reportagens que falavam sobre essas cabeças do feminismo, né, de cada uma das ondas do feminismo. E quando eu terminei, né, quando eu olhei para tudo aquilo, eu falei assim, tá, acho que eu já estudei tudo o que eu queria, tá? Dá para estudar muito mais, mas até ali eu falei, não, acho que deu. Eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei com vergonha de ter falado que eu era feminista algum dia, sabe? Porque, embora o movimento feminista ele seja fantasiado e maquiado como uma coisa linda, né? E que proteja as mulheres, né? Que defende a igualdade, a realidade é que o movimento feminista, principalmente hoje, ele busca pela superioridade feminina, né? Afirmada, esse girl power e etc. E a gente começa a olhar para o homem como se ele fosse o grande vilão da humanidade, como se as mulheres fossem pessoas fofas e boazinhas, quando na realidade, quando você vai dar uma olhada nos dados, isso é uma grande mentira. Então, a gente tem tantas mulheres cometendo os crimes no Brasil quanto homens, embora, né, os homens acabem sendo mais encarcerados do que as mulheres. Ah, Elaine, eu acho que acho que você está falando bobagem. Mas o que eu percebi também nesse tempo é que a gente, além de colocar o homem como vilão de toda a situação, a gente também se coloca de vítima para qualquer situação. Então, as mulheres, elas são oprimidas, então a gente tem que ter mais direito do que os homens, mesmo a gente tendo menos deveres no nosso país do que os homens. O que eu hoje acho um grande absurdo. Mas, se não for suficiente, eu vou trazer dois fatos recentes que me mostram com muita clareza essa busca pela superioridade feminina. Então, um exemplo desses é sobre o fato de, entre 2007 e 2017, 619 mil pessoas no Brasil foram mortas por homicídios. Desse valor, acreditem se quiser, 91% são homens e não mulheres. Mas quando você liga a televisão, o que você escuta?
feminicídio, uma palavra feminista inventada, porque isso nunca existiu, homicídio tanto para homem quanto para mulher, que é, exagera no fato dos homicídios femininos. Eu não tô falando aqui que não é legal, que é legal que as mulheres morram por homicídio, porque é um absurdo, tá? Mas é tão absurdo as mulheres quanto os homens. Não é um absurdo pensar de que 619 mil pessoas que morreram em 10 anos, 91,8% são homens e ninguém falou sobre isso? Outra coisa que me deixou bem assustada em 2023 foi a nova lei, né? A lei 14.611, que foi lançada em 2023, que foi chamada de Lei de Equiparação Salarial. Ou seja, resumidamente, se dentro de uma empresa uma mulher no mesmo cargo de um homem ganhar menos, for comprovado de que ela ganha menos, a empresa vai pagar uma multa de até 3% da folha de pagamento. Mas será mesmo que o único critério que aquela empresa usou para fazer uma diferença de salário foi o sexo? Porque, sinceramente, eu duvido. Eu trabalhei em empresas, né? Eu era registrada até recentemente. E eu assim, será que, por um acaso, essa mulher não é menos competente que aquele homem? Será que ela não atua numa área de apoio, enquanto ele atua diretamente com aquilo que dá dinheiro para a empresa e é por isso que ele ganha mais? Será que, por exemplo, ele não tem mais graduação que aquela mulher? Gente, são tantos critérios que são levados em consideração para a formação do nosso salário que falar que toda a diferença salarial é por causa do sexo é um grande absurdo, é um grande exagero. E aí, uma das coisas que me deixou indignadas é que a consolidação das leis trabalhistas, ela já protegia essa diferença salarial. A lei ela diz o seguinte: sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Então, qual que é a intenção de criar uma lei nova para isso, a não ser para você proteger, não, beneficiar, privilegiar as mulheres? Eu estou falando para vocês dois fatos que são recentes. E isso sem mencionar para vocês a história do feminismo. Para começar, o feminismo ele tem suas bases e seus fundamentos no marxismo. Um dos seus pilares é o fim da constituição familiar e da religião, como se isso fosse coisas ruins para a evolução da humanidade. Se você começar a refletir um pouquinho sobre as histórias das grandes cabeças formadoras das ondas feministas, aí, gente, olha, sinceramente, daí você fica com mais vergonha ainda de falar que é feminista. Por quê? Eu vou dar um exemplo só, tá? A Simone de Beauvoir, que é a grande aclamada francesa e até hoje super enfatizada pelas feministas, ela assediava as suas alunas de 16 anos e também conduzia, né, seduzia essas alunas para a cama do seu companheiro, um senhor chamado Jean Paul, que também era tão repugnante quanto a Simone. A pergunta que fica depois de falar um pouquinho, gente, super raso o que eu falei, mas de falar um pouquinho sobre este movimento é: será que dá mesmo para você ser verdadeiramente cristã e defender um movimento como esse? A Bíblia diz o seguinte: pois Deus não mostra favoritismo, lá em Romanos 2:11. Ela também diz: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Atos 10:34. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, do 26 ao 29. Portanto, Deus deixa claro que nenhum tipo de favoritismo, seja para homens ou para mulheres, é bem visto ou tem sentido para Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Embora as mulheres sejam sim diferentes dos homens, nós temos dons, talentos e funções muito distintas dos homens, nós temos o mesmo valor para Deus. E é isso que o Senhor defende. É claro, né,
que não podemos dizer de maneira nenhuma que não tem justiça no mundo, ou que mulheres não são violentadas nas suas casas. Mas a gente tem que entender que a única cosmovisão que vai nos dar a direção verdadeiramente justa para lidar com essas injustiças, com essas coisas ruins que acontecem, é a cosmovisão cristã. Porque o único que é verdadeiramente justo é Cristo Jesus. Não tem outro. É só o nosso Deus quem é verdadeiramente justo. Qualquer outra bandeira levantada, a não ser essa, ela vai levar para um favoritismo. Ela vai levar a alguma distorção. Por quê? Porque são feitas por pessoas. São feitas por pessoas. Lá em Salmos 103:6, o rei Davi diz o seguinte: O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. A causa dos oprimidos é uma causa cristã. Não é à toa que a igreja, mesmo que seja negligenciada ou satirizada, ridicularizada pela nossa população aqui no Brasil, é a igreja que é a maior impulsionadora de mudanças no nosso país. Por quê? Porque é a igreja que entra no presídio, é a igreja que sobe a favela, que entra nos bairros, é a igreja que entra lá dentro da Cracolândia para tirar as pessoas desse lugar e transformar a vida delas. É o corpo de Cristo que dá o verdadeiro suporte para a mulher que apanha do marido, que impede com que crianças sejam mortas dentro do ventre, que acolhe as crianças que são violentadas, acolhe os casais que estão com seu relacionamento falido. É a igreja que acolhe as viúvas, os idosos e os pobres. Não é nenhum movimento. É a igreja, é o corpo de Cristo que é direcionado pelo nosso Senhor e Salvador, o único Deus, que é verdadeiramente bom e verdadeiramente justo. E foi olhando para tudo isso que eu entendi que a única bandeira que eu posso levantar é a cruz de Cristo. Não tem mais nenhuma outra que me represente a não ser Jesus. E se você escutou esse vídeo e não gostou do que eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem. A única coisa que eu quero te pedir é: vai estudar um pouquinho. Vai olhar a história, ver se eu tô mentindo. De verdade, é até legal. É até legal que você veja um vídeo desse e se questione se eu tô falando a verdade ou não. Porque eu sei que isso vai te levar a querer entender um pouco mais sobre o que eu tô falando. E eu tenho certeza absoluta que você vai chegar a algumas conclusões que você não esperava. Bem, que o Senhor abençoe muito a sua vida e que o Espírito Santo possa iluminar os olhos do seu entendimento. Não se esqueça, foi Jesus quem te formou e te fez de propósito com propósito. E além disso, foi Ele que morreu na cruz pelos seus pecados. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar isso com aquela sua amiga que ainda não entendeu algumas coisas. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.